Meu nome é Marcos Freitas, eu sou professor de Direito e Relações Internacionais na Fundação Armando Álvares Penteado. E o tema que eu gostaria de abordar hoje é com relação à questão que tem envolvido o Brasil nos últimos tempos, particularmente o caso do presidente Manuel Zelaya em Honduras. E a razão por que este assunto é importante é porque o Brasil se viu, de alguma forma, incorporado a uma questão internacional no momento em que o país busca efetivamente desempenhar um papel mais relevante na região. O episódio do presidente Manuel Zelaya, como já se deve saber e como tem sido amplamente divulgado na mídia, envolveu a situação em que ele, como presidente, buscava ou tentar uma reeleição e tentava buscar isso através de um plebiscito popular, criando-se uma quarta urna em que se iria votar a questão da possibilidade de um presidente poder ter um novo mandato. Essa questão é proibida na Constituição hondurenha, que estabelece claramente, em razão do seu histórico, que qualquer presidente, qualquer um que assumisse, deveria exercer a função presidencial, a função executiva, por uma só vez durante um período de 4 anos. Isso era para evitar a questão dos caudilhos do passado que levaram Honduras a passar por várias guerras civis no seu processo histórico. Então, quando se analisa a questão ali, é que a própria Constituição hondurenha previa que a pessoa que buscasse tirar esta cláusula da Constituição, que quisesse alterar esta cláusula da Constituição, seria encarado como um traidor da pátria. E como Honduras não possuía um processo de impeachment, que é aquela retirada democrática do agente do Poder Executivo, o que se pretendeu fazer foi justamente utilizar a única maneira que existia. A Suprema Corte disse que ele deveria sair do governo, que Manuel Zelaya deveria partir do governo, e isso foi confirmado também pelo Legislativo. O que se deve entender aqui é que legalmente não houve o que se está dizendo muito na mídia, um golpe de Estado. O que se critica, sim, é a forma como o presidente foi retirado, que aconteceu de madrugada, os militares invadiram a sua casa e o retiraram de pijamas de casa. E essa é a questão. E é isso que a opinião pública internacional tem se manifestado. O interessante é notar que o primeiro que falou a respeito dessa questão e utilizou enfaticamente o termo golpe de Estado foi o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que de alguma maneira quis impingir o estigma de golpe de Estado nessa situação. Agora, quando Manuel Zelaya aparece na Embaixada Brasileira, supostamente com o desconhecimento das autoridades brasileiras, o que isso efetivamente implicou foi um problema grave para a nossa diplomacia, que de qualquer maneira, de qualquer forma, sairá prejudicada pelo episódio. Se Manuel Zelaya assume a presidência e é um péssimo presidente nesse período de 2, 3 meses, ou se caso ele dê um golpe de Estado enquanto estiver na presidência, o Brasil vai ser encarado como o país que apoiou este cidadão. Se Zelaya sai e não assume o poder, o Brasil também perde na sua reputação, porque ele não foi o elemento principal nessa negociação. Então, qualquer das questões, a diplomacia brasileira sai afetada quando busca uma postura mais intervencionista, o que não está errado, a partir do momento em que o Brasil pretende pretende exercer maiores hegemonias regionais, mas o que isso faz é que isto prejudica quando nós selecionamos erroneamente o momento da intervenção ou processo em que nos cabe participar. Eu creio, e eu tenho escrito a respeito disso, que foi de fato uma grande emboscada criada pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, quando se quis
colocar de fato em teste a liderança do presidente Lula e a sua ascensão como líder regional, que é uma das pretensões importantes para o desenvolvimento do Brasil. Agora, trata-se de um episódio até cômico, porque nós conseguimos reverter e criar algumas situações que são anômalas dentro do direito internacional, como, por exemplo, o pedido de asilo. No geral, o pedido de asilo é feito por uma pessoa que está fugindo de um regime, que domina um país, ele pede asilo na embaixada do outro país, recebe o salvo-conduto para sair daquele país e morar naquele que lhes concedeu o direito de asilo. Neste caso, não. Neste caso, nós temos um presidente que entra na embaixada brasileira buscando asilo para entrar no país. Uma situação completamente equivocada e complicada. Agora, quais são as implicações para isso? Nós perdemos a posição de moderado que nós tínhamos e passamos para uma situação intervencionista. Agora, como eu disse antes, esse intervencionismo é natural na agenda da política externa. Agora, esta questão pode, de fato, prejudicar quando nós deixamos que alguns anti-americanismos se manifestem. Isto pode prejudicar efetivamente a nossa relação com os Estados Unidos. E por que esta relação é importante? Porque, embora os Estados Unidos estejam passando por uma situação econômica difícil, que nos afeta diretamente, mas que no longo prazo vai se comprovar como importante no seu processo de crescimento de exportações ou na sua reinserção econômica mundial, mas esse anti-americanismo pode fazer com que nós continuemos perdendo algumas oportunidades. Eu creio que o melhor exemplo para o Brasil no seu relacionamento com os Estados Unidos, sem dúvida, é o caso japonês. Quando nós olhamos para o caso do Japão, que foi um país que passou pela Segunda Guerra Mundial como inimigo dos Estados Unidos, é atacado, passa-se pelo episódio de Iwo Jima e Nagasaki, mas depois disso nós notamos o trabalho de cooperação que se deu entre os dois países e que transformou o Japão na segunda maior economia do mundo. Então, esta relação entre Estados Unidos e Brasil, que historicamente tem sido conflitiva, e agora nós passamos por um período alongado de lua de mel, precisava passar também por uma renovação. Por quê? Não nos esqueçamos que a economia americana, historicamente, é a economia com a menor inflação que existe no mundo, é o mercado financeiro com maior liquidez, que não tem um impacto, muitas vezes, no fluxo de moedas, e que tem como característica principal o respeito aos direitos de propriedade e o devido cumprimento da determinação judicial. Então, nós observamos que, como modelo, os Estados Unidos servem muito para o nosso processo até de desenvolvimento de futura liderança, como nós pretendemos como país ter. Nesse momento, então, o que nós observamos é que, à medida que o Brasil começa, como membro do BRIC, a se transformar num país mais relevante no contexto internacional, nós observamos que o presidente Hugo Chávez utiliza-se de algumas agendas que são prejudiciais e que, de fato, desestabilizam o Brasil no seu progresso internacional. Qual deve ser a agenda, então? Eu creio que nós devemos trabalhar mais junto com os americanos, no caso de Honduras, e também buscar desenvolver este espírito de cooperação que nós perdemos, ganhamos às vezes, perdemos, mas no longo prazo nós deixamos passar. Isso é importante para que os dois países, Norte e Sul, os dois mais influentes do hemisfério, tenham a capacidade de, juntos, fazer com que o século XXI não seja nem o século asiático, não seja o século europeu novamente, mas que continue sendo o século das Américas. Manuel Zelaya pode representar também um ponto de ruptura importante.
para o expansionismo do presidente Hugo Chávez, que nos últimos anos tem prejudicado demasiadamente a América Latina. Por essa razão, um trabalho conjunto com os norte-americanos é essencial para que o Brasil possa alcançar o seu devido lugar como uma potência mundial. Muito obrigado.